Olá, 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 tudo bem? Eu espero que sim. Seguindo os nossos vídeos sobre geopolítica asiática, como vocês disseram que queriam na enquete que fizemos, hoje vamos falar de um dos assuntos mais complexos e terríveis da China contemporânea, a política do filho único, responsável por consequências catastróficas e inapagáveis da história dessa grande nação. Nosso intento aqui não é jamais ir contra o povo chinês, um dos mais valorosos e interessantes do mundo e dono de uma cultura ímpar. O que queremos, no entanto, é mostrar como políticas, principalmente aquelas centralizadoras, podem originar problemas muito maiores do que aqueles que visavam combater. Então está esperando o quê? Deixe o seu joinha e nos assista até o final, porque eu tenho a certeza que você vai gostar. A China é reconhecidamente a nação mais populosa do planeta, embora projeções afirmem que em breve a Índia poderá assumir esse posto. São 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É uma quantia simplesmente assustadora, maior do que a de muitos países somados. Em termos comparativos, o Brasil, que é o sexto país mais populoso do planeta, tem a modesta quantidade de 210 milhões de habitantes. Compare isso com 1 bilhão e 300 milhões e você terá uma noção do que é a China. Um país com uma população tão pujante, em contrapartida, governado por um governo centralizado, evidentemente passaria a sofrer com os males recorrentes dessa realidade. Problemas de abastecimento, fome endêmica, saúde de péssima qualidade. Por algumas razões, a utopia maoísta se convertera no inferno e entre 1950 e 1970 o país se tornou um dos mais famintos do planeta. A maior parte da culpa disso se deveu ao grande salto adiante, política de Mao Tse-tung, que transformou as fazendas em áreas coletivas de cultivo. Para garantir o abastecimento, o governo premiava aquelas que produziam mais e puniam as que pouco fizessem. Não é preciso ser muito inteligente para perceber que logo essas fazendas começaram a manipular os dados, dizendo que estavam produzindo muito mais do que eram capazes. Enquanto eram premiadas e sorriam diante das câmeras, por trás disso, a fome se tornou um mal generalizado. Se você quiser saber mais sobre o assunto, recomendo que leia o livro A Grande Fome de Mao, de Frank de Cotter, onde ele aborda magistralmente o assunto. O link para a compra da obra se encontra na edição do vídeo. Lembro que adquirindo através dele, você ainda ajuda o canal a crescer. Como medida para contornar o problema da fome, criado pela centralização e coletivização das fazendas, em 1970, o governo chinês teve outra ideia ainda mais drástica. Passou a regular o número de filhos por casais. Daquela data em diante, foi autorizado que cada família possuísse apenas um filho. A lei procurava reduzir a natalidade e, por consequência, acabar com a fome endêmica e melhorar a qualidade de vida da nação. No entanto, os povos chineses sempre foram patriarcais e essas atitudes governamentais geraram todo tipo de práticas repugnantes, ainda que previsíveis. Brotou em todo o país uma onda de infanticídio e abandono de meninas, uma vez que a maioria das famílias optava por ter um rapaz, já que poderia, afinal de contas, registrar apenas uma criança. Em alguns locais, onde a prática de se matar recém-nascidos era vista, não sem razão, como muito bárbara, essas comunidades conceberam um sistema interessante. As meninas eram criadas em cavernas, coletivamente, com o apoio de toda a comunidade. É óbvio que isso era feito à revelia e às escondidas do Partido Comunista Chinês, que puniria severamente essas práticas caso fossem descobertas. Ainda assim, tudo isso foi consequência natural de uma lei abjeta que viola profundamente as liberdades e as consciências individuais. A crise que disso surgiu não pode ser desassociada desse longo processo de desumanização que vinha ocorrendo, talvez muito anterior à instauração do próprio regime maoísta. Com o aumento da tecnologia e com o surgimento do ultrassom, centenas de milhares de abortos passaram a ser realizados por todo o país, única e exclusivamente porque a criança era menina. Para conter a situação, Pequim estabeleceu, em 1994, uma lei que proibia aos médicos revelarem aos pais o sexo da criança antes de seu nascimento. É evidente que isso não inibiu a corrupção
o suborno e outras práticas semelhantes para burlar essa norma. Estima-se que, mesmo assim, mais de 330 milhões de abortos tenham sido praticados desde então em função disso. Com o tempo, esse processo alterou consideravelmente a demografia chinesa. Sabemos que proporcionalmente nascem no mundo mais mulheres do que homens, no número de 105 para 100. Na China, entretanto, essa taxa se inverte radicalmente. São apenas 100 meninas para cada 118 meninos nascidos, um número artificial que só se alcança devido a tudo que já citamos. Outro efeito negativo desse processo é a quantidade gritante de homens que permanecerão a vida inteira solteiros, simplesmente porque inexistem esposas para eles. Acredita-se que esse número esteja atualmente na casa de 24 milhões. Com isso, tem havido também um crescente aumento em doenças depressivas e síndromes de ansiedade entre esses rapazes, que são, afinal de contas, frustrados em seus sonhos. A política de contingência de nascimentos fez os orfanatos se proliferarem por todo o país, a maioria esmagadora contendo filhos segundos ou terceiros de casais que não queriam ser punidos e que também não pretendiam cometer o terrível crime de matar seus filhos. Não é nenhuma surpresa, imagino, saber que a proporção de meninas nesses lugares é muito maior do que a de meninos. Para evitar gastos e minimizar isso, Pequim buscou facilitar a adoção dessas crianças por pais estrangeiros, muito embora essa fosse apenas uma medida paliativa que tratasse dos sintomas e não da raiz dos problemas. Essa altura você deve estar chocado, mas os horrores da política do filho único não param por aí. Para evitar que os casais quebrassem a lei, práticas como a esterilização forçada de mulheres e abortos obrigatórios tornaram-se comuns em muitas regiões, principalmente nas mais pobres. O irônico de tudo é que a alta cúpula do Partido Comunista Chinês jamais precisou seguir essas leis, que se aplicavam somente à massa comum da população. Atualmente, a política do filho único foi revogada e os casais podem ter, olhe só, 2 filhos por família. Parte disso se deu devido ao recente envelhecimento do país, ocasionado pela baixa natalidade, mas também graças à pressão da comunidade internacional e ao escândalo produzido quando se soube que mães de 7 meses, grávidas de seus segundos filhos, eram forçadas por autoridades locais a realizar a extração tardia dos fetos. Isso nos mostra que muitas vezes medidas centralizadoras, ao invés de resolverem problemas, acabam gerando males ainda piores que fazem a situação escalonar com mais e mais leis até que tudo saia fora do controle. Também mostra que devemos exigir de nossos legisladores que tenham a consciência e a projeção de perceber todas as possíveis causas de suas ações. No Brasil, estamos fartos de leis inúteis que trazem mais problemas do que aqueles que pretendem resolver. E você, o que achou de tudo? Sabia dessas práticas, dessas medidas? Deixe nos comentários a sua resposta. Não deixe também de compartilhar o vídeo com seus amigos para que todos saibam disso que comentamos aqui no canal. E até o próximo programa, se Deus assim quiser.